Fátima, Portugal. Foi num vilarejo próximo a Fátima, com o nome de Aljustrel, que no início do século XX nasciam 3 crianças escolhidas por Deus para receber uma visita especial do céu. Por meio delas, uma mensagem de paz ressoaria nos 4 cantos da terra. Um convite à conversão, à oração e ao sacrifício, para que os homens mudassem de vida e buscassem a Deus de todo o coração. Os nomes das crianças, hoje muito conhecidos, eram Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia dos Santos, a mais velha dentre as 3, era a filha caçula de Antônio dos Santos e Maria Rosa. Francisco e Jacinta, primos de Lúcia dos Santos, eram filhos de Olímpia de Jesus e de Manuel Marto. A família de Lúcia era proprietária de uma porção de terra conhecida como Cova da Iria, onde costumava criar algumas ovelhas. Quando Lúcia ainda era criança, recebeu autorização da família para cuidar de seus rebanhos. Seus primos Francisco e Jacinta sentiram muito por não poderem brincar mais com Lúcia, que gostava de contar-lhes variadas histórias bíblicas, sobretudo a respeito da paixão de Cristo. Durante o ano de 1915, quando Lúcia passou a cuidar do rebanho, costumava subir à Cova da Iria com algumas garotas, em especial 3 delas com quem se identificava: Teresa Matias, Maria Rosa e Maria Justina. Certo dia, quando estavam na colina rochosa do Cabeço, uma gruta dentro da propriedade do pai de Lúcia, as meninas pararam para rezar o terço. De repente, uma delas chamou a atenção das outras para uma estranha forma muito branca que se movia majestosamente, lá bem longe, por sobre o vale profundo. A forma foi se aproximando das meninas e pousou sobre o pinheiral, assim permanecendo suspensa no ar por algum tempo. Parecia, segundo Lúcia, uma estátua de neve que o sol transformara em algo transparente. Parecia um ser humano. As meninas tentavam descobrir o que podia ser aquilo, mas não conseguiam entender do que se tratava. Continuaram a rezar o terço, até que a figura misteriosa desapareceu no ar ensolarado. Depois disso, as meninas voltaram para suas casas atordoadas, sem nada entender. Ao comentar o ocorrido com sua família, Lúcia passa a ser objeto de chacotas e de menosprezo. Mal sabia, entretanto, que aquele fenômeno misterioso se repetiria por mais 3 vezes durante o ano de 1915. Francisco e Jacinta receberam mais tarde a autorização da família para pastorearem com Lúcia na Cova da Iria. Alegres, subiam com Lúcia para aquela localidade, cantando, brincando e rezando com ela. As canções variavam entre religiosas e seculares, mas havia sempre muita alegria entre eles. Depois de comerem seus lanches, costumavam rezar o terço, mas de forma distraída. Rezavam apenas a primeira parte das orações, Ave Maria, Pai Nosso, passando ligeiramente os dedos nas continhas do rosário. Naqueles tempos, o mundo vivia na expectativa da Primeira Guerra Mundial. Em março de 1916, Portugal entrava oficialmente na guerra. Dias antes, o Papa Bento XV alertara ao mundo sobre os danos irreversíveis que uma guerra poderia ocasionar. Mas o mundo preferiu dar as costas ao pedido do Papa e à paz, optando pela guerra. No mesmo ano de 1916, as crianças foram surpreendidas por uma visita celestial, a visita do Anjo da Paz, do Anjo de Portugal. O fato se deu assim. Enquanto cuidavam do rebanho, as crianças sentiram um vento muito forte soprar. Assustados, foram verificar o que era aquilo. Viram então bem longe, por cima das oliveiras, uma luz que se movia sobre o vale e que parecia vir até eles. Era a mesma imagem luminosa e transparente que Lúcia e as outras meninas tinham visto por 3 vezes no ano anterior. Ela o definira como alguém embrulhado num lençol, mas agora com raios refulgentes, mais brancos do que a neve. Quando se aproximou dos pastorinhos, notaram que era a forma de um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que a neve e transparente como cristal iluminado pelo sol. Notaram claramente que o ser possuía um rosto humano de indescritível beleza, e ali o ficaram contemplando. De repente, o jovem se dirige às crianças dizendo: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo.
Ajoelhou-se, curvou-se até tocar o chão com a fronte e rezou: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Repetiu essa oração mais 2 vezes e depois, levantando-se, disse: Orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Em seguida, desapareceu, dissolvendo-se na luz do sol. Assombradas com essa aparição, as crianças voltaram para casa e combinaram não contar nada disso a ninguém. Todavia, a menina mais nova, Jacinta, não pôde se conter e acabou comentando com sua mãe o que tinham visto, mas não foi levada a sério. A segunda aparição do anjo deu-se umas semanas depois. Ao meio-dia, quando brincavam junto do poço, viram subitamente junto deles a mesma figura. Que fazeis? Perguntou-lhes. Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Lúcia perguntou: Como nos havemos de sacrificar? De tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E desapareceu. A mensagem do anjo era clara. Por meio das orações dos pastorinhos, Portugal encontraria a paz. Francisco não podia ouvir o anjo, apenas Lúcia e Jacinta. As crianças não entenderam profundamente o significado daquelas palavras, mas começaram uma verdadeira disputa para ver quem fazia mais sacrifícios. Às vezes, ficavam horas prostrados rezando a oração ensinada pelo anjo. No outro dia, quando entretidos na Gruta do Cabeço, decidem rezar a oração do anjo, são surpreendidos pela terceira aparição. De súbito, a mesma luz cristalina novamente brilhava sobre o vale e o anjo tornava a aparecer-lhes, belo, resplandecente, deslumbrante, suspenso no ar. Agora trazia numa das mãos um cálice e com a outra segurava a hóstia. Deixou-os suspensos no ar, prostrou-se por terra e disse: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Repetiu 3 vezes essa oração, depois levantou-se, tomou novamente o cálice e a hóstia nas mãos, dizendo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Viram então umas gotas de sangue que se desprendiam da hóstia e caíam no cálice. O anjo colocou a hóstia entre os lábios de Lúcia. A Jacinta e a Francisco deu-lhes a beber do cálice. Prostrou-se novamente em adoração e repetiu 3 vezes a mesma prece. Lúcia e Jacinta rezavam com ele e Francisco acompanhava-as, pois não ouvia as palavras do anjo. E pela última vez, o anjo da paz se desvaneceu no meio da luz ofuscante do sol. Apesar da experiência magnífica com o anjo, mal podiam esperar por aquilo que em breve lhes aconteceria. No dia 5 de maio de 1917, o Papa Bento XV publicava uma encíclica na qual lamentava os horrores da guerra. No mesmo documento, ele pedia a intercessão da Santíssima Virgem naquele momento de tanta desolação. Dizia ele: com a mais acendrada confiança, desejamos pôr nas mãos da Santíssima Virgem a súplica dos seus filhos aflitos. Nesta hora angustiosa, recorramos todos à excelsa Mãe de Deus que nos há de salvar. E acrescentou à ladainha do terço a invocação: Rainha da Paz, rogai por nós.
No dia 13 de maio de 1917, os pastorinhos foram à Cova da Iria conduzindo seus rebanhos. Estavam entretidos nesse trabalho quando foram surpreendidos por um raio de luz, de um esplendor tão vivo que lhes pareceu um relâmpago. Sem se perguntarem como podia ter relampejado num céu tão límpido, largaram as pedras e correram atropeladamente ladeira abaixo até uma carrasqueira que estava a uns 100 metros. Mal se abrigaram sob a folhagem rendada, reluzia um segundo clarão. Amedrontados, afastaram-se da árvore a distância de outra centena de metros. Pararam estupefatos. Bem diante deles, na copa de uma azinheira, de cerca de 1 metro de altura e de folhas lustrosas, cercadas de espinhos, viram uma esfera de luz, e no centro uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio d'água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. O seu rosto era de uma beleza indescritível. Tinha as mãos juntas, em atitude de quem reza, apoiadas no peito. Da mão direita pendia um terço. As vestes pareciam feitas unicamente de luz. A túnica era branca, como branco era o manto, orlado de uma luz ainda mais intensa a reluzir como ouro, que lhe cobria a cabeça e lhe descia até os pés. Não se lhe viam o cabelo nem as orelhas. As feições, Lúcia nunca conseguiu descrevê-las. Foi-lhe impossível fixar nesse rosto celestial o seu olhar aturdido. Cegava. Fascinadas, as crianças ficaram tão perto da visão, talvez a 1,5 metro de distância mais ou menos, que se encontraram dentro do círculo de luz que a acompanhava. Estavam deslumbradas. "Não tenhais medo", disse a voz numa inflexão suavíssima e de um timbre inesquecível. "Eu não vos faço mal." Uma alegria infinda e uma paz inefável inundaram-lhes a alma. Não sentiram medo. Na realidade, o que as assustara fora somente o relâmpago e o receio da trovoada. Jamais senhora de si, Lúcia perguntou: "De onde é a senhora?" "Sou do céu." "E que é que a senhora me quer?" "Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez." "E eu também vou para o céu?" "Sim, vais." "E a Jacinta?" "Também." "E o Francisco?" "Também, mas tem que rezar muitos terços." O céu. Lúcia lembrou-se então de 2 moças que tinham morrido havia pouco. Eram suas amigas e costumavam ir à sua casa para aprender a tecer com Maria. "A Maria das Neves já está no céu?" "Sim, está." "E a Amélia?" "Está no purgatório até ao fim do mundo." O purgatório, até ao fim do mundo. A senhora disse ainda: "Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores?" "Sim, queremos." "E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto." Ao pronunciar as palavras "a graça de Deus", a senhora abriu pela primeira vez as mãos e dela saiu uma luz tão intensa que o seu reflexo envolveu as crianças, penetrou-lhes no peito e atingiu-lhes o mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, são palavras de Lúcia, mais claramente do que nos vemos no melhor dos espelhos. Por um impulso irresistível, prostraram-se de joelhos e começaram a repetir intimamente: "Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento." A senhora esperou que terminassem. Disse-lhes então: "Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra." Em seguida, começou a elevar-se serenamente da azinheira, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. Ao voltar para casa, Jacinta decide então contar à sua mãe que tinha visto Nossa Senhora, mas a senhora Olímpia pareceu não levar a sério aquela história. O pai da menina, o Sr. Marto, demonstrou acreditar nas palavras da criança, já que ela e Francisco nunca haviam mentido. Lúcia, por outro lado,
é repreendida pela mãe, chegando a apanhar com um cabo de vassoura. Suas irmãs e as pessoas da redondeza começaram a zombar dela por causa da história que já começava a se espalhar. Francisco passa então a ter amor à solidão. Muitas vezes deixa até de comer para pensar nas palavras de Nossa Senhora e rezar para consolar o nosso Deus. Propõe às meninas não mais cantar músicas profanas, oferecendo isso como sacrifício pela conversão dos pecadores. No dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, do qual é muito devoto o povo português, começam a aparecer peregrinos, moradores das redondezas, que queriam acompanhar as crianças até a cova da Iria. Quando lá chegaram, no dia 13 de junho, rezaram todos um terço. Lúcia, que estava ajoelhada, levantou-se do chão e exclamou: "Jacinta, lá vem Nossa Senhora, olha o relâmpago!" Os 3 pequenos correram para junto da azinheira e os demais circunstantes fecharam-se num círculo apertado em torno deles. Maria Carreira recorda-se nitidamente da cena. Ajoelhamo-nos sobre as moitas e os tojos. Lúcia levantou as mãos como em oração e eu a ouvi dizer: "Vossa Messê mandou-me aqui vir. Faça o favor de dizer o que quer." Começamos então a ouvir uma coisa assim, a modo de uma voz muito fina, mas não se compreendia o que se dizia. Era como um zumbido de abelha. Alguns dos presentes notaram que a luz do sol diminuía de intensidade nos minutos seguintes, apesar de o céu estar sem nuvens. Outros disseram que, um momento antes de Lúcia ter começado a falar, a copa da azinheira, coberta de rebentos, parecera curvar-se como se estivesse debaixo de um peso. No seu relato, simples, mas expressivo, Lúcia diz que perguntou: "O que a senhora quer de mim?" A senhora respondeu: "Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero." Lúcia pediu-lhe a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. "Queria pedir-lhe para nos levar para o céu", continuou a menina. "Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-te de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração." "Fico aqui sozinha?" perguntou Lúcia assustada. "Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus." Ao dizer estas últimas palavras, abriu as mãos, tal como fizera na aparição anterior, e comunicou-lhes outra vez a luz que lhe jorrava das palmas em 2 feixes vivíssimos. As crianças ficaram envolvidas num esplendor celestial. "Nela nos víamos como que submergidos em Deus", escreveu Lúcia. A Jacinta e o Francisco parecia estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Quando a grandiosa revelação se desvaneceu, a Senhora, envolta ainda na luz que irradiava, elevou-se sem esforço da pequena árvore e deslizou suavemente na direção do leste, até desaparecer de todo. Após a aparição, as pessoas começaram a perguntar como era Nossa Senhora. Se era bonita, se parecia com as imagens sacras, se era parecida com alguma pessoa bonita que conheciam. Mas as crianças sempre respondiam que a beleza de Nossa Senhora era tão grande como jamais se viu alguém assim sobre a face da terra. A mãe de Lúcia queria, porém, levar a menina até a casa do prior, para que desmentisse toda essa história. E foi exatamente o que ela fez. Ao ser interrogada pelo sacerdote, Lúcia demonstrou veracidade em sua fala. O padre, por sua vez, deixou uma questão na cabeça de Lúcia. Isso seria obra de Deus ou do demônio? Diante dessa dúvida cruel, Lúcia decide então não mais ir à cova da Iria. Ao saberem disso, Francisco e Jacinta ficaram muito tristes e passaram então a insistir com Lúcia para que voltasse ao lugar das aparições. Depois de muito insistirem, a menina decide então que sim, irá ao encontro de Nossa Senhora novamente. No dia 13 de julho, quando estavam no mesmo lugar à espera da Virgem Santíssima, Lúcia exclamou: "Tirem os chapéus! Tirem os chapéus, que já aí vem Nossa Senhora!"
Repentinamente, o sol perdeu o brilho e uma aragem fresca soprou por sobre a serra. Nesse instante, o Sr. Marto viu algo de parecido a uma nuvenzinha acinzentada descer sobre a azinheira e, segundo disse, ouviu um sussurro, como de um moscardo dentro de um cântaro vazio, ou, mais pitorescamente, assim, uma coisa como quando a gente fala num telefone. Mas nem ele, nem Maria Carreira, nem o resto do povo conseguiram distinguir as palavras que só as crianças ouviam. Durante esse tempo, todos os estímulos do mundo sensível, a multidão, o sol, a brisa, todas as trivialidades de espaço e tempo tinham desaparecido para os pequenos videntes, arrebatados por uma força sobrenatural. Perceberam então aquele resplendor branco dentro do qual, uma vez mais, cheios de inefável alegria, viram a senhora deslizar sobre a copa da azinheira. "O que a senhora quer?" perguntou Lúcia como das outras vezes. "Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer." Lúcia disse: "Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que a senhora nos aparece." E a Virgem respondeu: "Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar." Nesse momento, Lúcia pensou em alguns pedidos que várias pessoas lhe haviam feito. "Não recordo bem quais foram", escreveu em 1941. "Do que se lembra é de que a senhora lhe insistiu na necessidade de rezar o terço, e acrescentou: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria." Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra. São palavras de Lúcia escritas em 1941. "E vimos como um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fogo, caindo para todos os lados, como caem as faúlhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. As crianças ficaram tão atemorizadas que recearam estar a ponto de morrer, como se não lhes tivesse sido dito que as 3 iriam para o céu. Depois de contemplarem esse espetáculo terrível, que nem Santa Teresa descreveu tão assustadoramente, ergueram os olhos em súplica desesperada para a senhora, que os contemplava com melancólica ternura. "Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo pelos seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para o impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Isto não dirás a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizer. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Seguiu-se um momento de silêncio. A multidão parecia pressentir a solenidade apocalíptica dessa comunicação sobrenatural. Não se ouvia um único som.
As crianças, o povo, o vento, tudo estava em absoluto silêncio. Finalmente, Lúcia, pálida como um cadáver, aventurou-se a perguntar com a sua voz de timbre enternecedor: "A senhora não quer mais nada?" "Não, hoje não te quero mais nada." Com o último olhar repassado de afeto, a senhora desvaneceu-se como de costume. Lúcia concluiu o terrível relato da terceira aparição nestes termos, e, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente até desaparecer na imensa distância do armamento. No mês seguinte, em agosto, Jacinta começa então a ter visões proféticas sobre a Segunda Guerra Mundial. Num dia abrasador de verão, foram ao Cabeço e mal chegaram, prostraram-se por terra e rezaram as orações do anjo. Passado algum tempo, Jacinta levantou-se e disse a Lúcia: "Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e sem nada para comer? E o Santo Padre numa igreja, diante do Imaculado Coração de Maria, a rezar? E tanta gente a rezar com ele?" Certo dia, Jacinta também disse a Lúcia: "Não sei como foi, eu vi o Santo Padre numa casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele." Indo um dia à casa dos Marto, Lúcia achou-a certa vez sentada na cama, quieta e muito pensativa, com o olhar perdido. "Jacinta, que estás a pensar?" "Na guerra que há de vir, há de morrer tanta gente, e vai quase toda para o inferno. Hão de ser arrasadas muitas casas e mortos muitos padres. Olha, eu vou para o céu, e tu, quando vires de noite essa luz, que aquela senhora disse que vem antes, foge para lá também." Quando chegou o dia 13 de agosto, dia da quarta aparição, algo inesperado aconteceu. O administrador de Ourém, Arthur de Oliveira Santos, que não acreditava em nada daquilo, ordena aos pais das crianças que se apresentem para depor as autoridades. Mais tarde, alegando que queria ir ver o tal milagre prometido por Nossa Senhora, convida a irem de carro com ele, pois chegariam mais depressa ao lugar das aparições. Mas o administrador levou-os à casa paroquial, a fim de que fossem interrogados pelo pároco. O sacerdote tentou de todas as formas arrancar alguma incoerência da boca das crianças, o que não foi possível, tamanha coerência e segurança dos pequenos em suas declarações. Diante disso, o administrador levou-os para outro lugar, e não para a cova da Iria, como havia prometido fazer. Enquanto isso, no local das aparições, a multidão de peregrinos aguardava a chegada das crianças. Com a intenção de amedrontar ainda mais as crianças, o administrador de Ourém mandou colocá-las numa prisão junto a outros condenados. Com muito medo, colocam-se a rezar, o que chama a atenção dos outros prisioneiros, que passam a tratá-las com muita afabilidade. De repente, um guarda resolve levá-las para a presença das autoridades a fim de dizerem toda a verdade. Os guardas as separam para ouvi-las uma a uma, mas, após tantas tentativas frustradas, o administrador resolve levá-las de volta para casa. Quando chegaram em casa, as crianças dirigiram-se aos valinhos. As folhas acinzentadas das oliveiras farfalhavam com fulgores de prata sob a luz difusa da tarde que morria. Devia ser assim a paisagem montanhosa da Judéia, quando Maria fora a toda pressa ter com sua prima Isabel. Mais fulgurante, porém, que o brilho macio das oliveiras era o esplendor que revestia agora a brecha da cerca, logo acima de uma azinheirinha parecida à cova da Iria. E ali, no meio do fulgor de uma luz que não parecia da terra, estava a adorável figura familiar, olhando enternecidamente para os pequenos apóstolos que já tanto haviam sofrido por amor dela. "O que a senhora quer?" perguntou Lúcia, quase mecanicamente. "Quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre para que todos acreditem." Lúcia lembrou-se do que prometera a Maria Carreira. "O que é que a senhora quer que se faça com o dinheiro que o povo deixou lá na cova da Iria?" "Façam-se 2 andores. Um leva o Tuco a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer." "Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes", disse Lúcia. "Sim,
curarei alguns durante o ano. Fez uma pausa e continuou, depois de muito séria: rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A seguir, afastou-se em direção ao leste e desapareceu. No mês de setembro, as crianças passam a usar então na cintura uma corda para oferecerem como sacrifício a Deus pela conversão dos pecadores. Até que no dia 13, dia da quinta aparição, Nossa Senhora se apresentará diante dos pequenos novamente. Disse Nossa Senhora: continuai a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo e São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Lúcia disse: tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Sim, respondeu a senhora, curarei alguns, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. E desapareceu do mesmo modo que tinha vindo. Depois disso, as crianças foram interrogadas pelo doutor Formigão para saber se falavam a verdade. Acabado o longo interrogatório, os pastorinhos voltaram à sua vida de penitência em favor das almas. O mês de outubro era o mais esperado de todos os meses. Seria nesta última aparição que Nossa Senhora daria o sinal, o milagre, a fim de que o povo acreditasse em suas aparições e nas crianças. Na Cova da Iria havia uma multidão gigantesca de pessoas, ricas e pobres, advindas de muitos lugares. A madrugada toda foi regada por uma fina chuva que transformou o caminho até o lugar das aparições num verdadeiro lamaçal. Todos chegaram ao local com suas roupas molhadas e enlameadas. Já passava do meio-dia, quando Lúcia manda então que todos fechem os guarda-chuvas. Lúcia afirma que nunca soube por que disse isso, e um por um os presentes obedeceram, apesar de a chuva continuar a cair. Fechem os guarda-chuvas, repetiam de boca em boca, e todos esperavam pacientemente na chuva. Começavam a ouvir-se queixas e murmúrios de desapontamento, afirmando que Nossa Senhora estava demorando para aparecer. Então, repentinamente, Lúcia olhou para o nascente e disse a Jacinta: ó Jacinta, ajoelha-te, que lá vem Nossa Senhora. Já vi o relâmpago. As pessoas mais próximas notaram que as suas feições se tornavam mais coradas e de uma beleza transparente. Olhava agora arrebatada para a senhora, que se encontrava de pé, no meio de uma torrente de luz, sobre as flores com que Maria Carreira adornara o tronco da azinheira. Jacinta e Francisco tinham os olhos fixos no mesmo ponto, ambos radiantes e completamente alheios à multidão. Que a senhora me quer? Perguntou Lúcia, ajoelhando-se com os outros. A chuva fina caía-lhe no rosto voltado para o alto. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Sou a Senhora do Rosário. Que continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Disse Lúcia: tenho muitas coisas para lhe pedir, a cura de uns doentes e a conversão de alguns pecadores. A senhora respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. O seu rosto então tomou um ar sério. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Depois, a Senhora do Rosário abriu as brancas mãos, como das outras vezes, e pareceu a Lúcia que o esplendor que dependiam subia até onde devia estar o sol e se refletia com mais brilho que o fulgor da luz solar. Deve ter sido nesse instante que a multidão viu as nuvens entreabrirem-se como duas cortinas enormes e o sol aparecer entre elas no azul do céu como um disco luminoso. Muitos ouviram Lúcia gritar: olhem para o sol! Mas ela estava em êxtase e não se recorda de tê-lo dito. Estava completamente absorta na visão de algo que surgia no lugar onde devia encontrar-se o sol. Assim que Nossa Senhora desapareceu no esplendor que se irradiava das suas mãos abertas, apareceram no zênite 3 quadros sucessivos que simbolizavam os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos do Rosário. O primeiro era uma representação da Sagrada Família. Nossa Senhora vestida com a tradicional veste branca coberta com um manto azul,
e, ao lado, São José com o menino Jesus nos braços, que pareciam abençoar o mundo com um gesto de mão em forma de cruz. Somente Lúcia contemplou a visão seguinte. Pouco depois, desvanecida essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Jesus Cristo parecia abençoar o mundo. Por último, pareceu-lhe ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria, Rainha dos céus e da terra, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, medianeira de todas as graças. A multidão nada viu de tudo isso, pelo menos não se conformou o boato de que alguns haviam visto a Senhora. O que todos presenciaram, porém, foi um fenômeno inaudito, quase apocalíptico. O sol brilhava no zênite como se fosse um imenso disco de prata. Brilhava com a intensidade normal e, no entanto, podia ser fitado sem que ofuscasse. Isso durou apenas um instante. Enquanto todos olhavam assombrados, a imensa bola começou a dançar. Essa foi a palavra com que todos os observadores a descreveram. Primeiro, viram-na girar rapidamente, como uma gigantesca roda de fogo. Depois de um certo tempo, parou. A seguir, voltou a girar sobre si mesma vertiginosamente, numa velocidade incrível. Finalmente, os bordos tornaram-se escarlates e espalharam-se pelo armamento, espargindo chamas vermelhas de fogo como um redemoinho infernal. Essa luz foi se refletindo na terra, nas árvores, nos arbustos, nas próprias faces voltadas para cima e nas vestes, tomando tonalidades brilhantes e cores diferentes, verde, vermelho, laranja, azul, violeta, as cores todas do espectro solar. Girando loucamente sob essa aparência por 3 vezes, o globo de fogo pareceu agitar-se, estremecer e depois precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Um grito de terror saiu dos lábios de milhares de pessoas apavoradas que se ajoelharam na lama pensando ter chegado o fim do mundo. Alguns atestam que o ar se tornou mais quente nesse momento. Não se admirariam se todas as coisas se tivessem ateado em chamas, envolvendo-os e consumindo-os. Muita gente gritava: "Ai, Jesus, vamos todos morrer aqui!" Outros bradavam: "Nossa Senhora, nos valha!" E rezavam um ato de contrição: "Ó meu Deus, pesa-me de vos ter ofendido." Alguns dos que tinham vindo para fazer piada prostraram-se por terra entre soluços e orações patéticas. Isso durou talvez uns 10 minutos. Logo depois, viram todos o sol começar a elevar-se da mesma maneira, em zigue-zague, até ao ponto onde havia aparecido antes. Ficou então tranquilo e brilhante. Ninguém mais lhe pôde suportar o fulgor. Era novamente o sol de todos os dias. Muitas pessoas que estavam a quilômetros daquele lugar puderam contemplar o milagre do sol. Os céticos foram obrigados a se curvar diante de tão grande milagre. Pouco tempo depois, Francisco e Jacinta caem enfermos, o que os obriga a permanecer na cama o dia todo. O garoto oferece todas as suas dores a Deus e a Nossa Senhora pela conversão dos pecadores e aguarda sua ida para o céu, que a própria Mãe de Deus lhe havia prometido. Até que, depois de muito sofrer, entrega suavemente seu espírito nas mãos do Pai. Jacinta, por sua vez, declara ter recebido uma visita de Nossa Senhora, afirmando que a menina, se quisesse, poderia permanecer por mais um tempo, oferecendo seu sofrimento pela conversão das almas, a que imediatamente ela aceita. Passado um tempo, é transferida para Lisboa, onde permanecerá como hóstia viva, oferecida até o fim pela conversão dos homens. Pouco tempo depois, Jacinta entrava no céu. Lúcia dos Santos, entretanto, será a única das videntes viva. Ela sabia muito bem que, conforme disse Nossa Senhora, teria de permanecer por mais tempo na terra, com a missão de difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria em todo o mundo. Por isso, achou-se por bem enviá-la ao convento, assumindo o nome de Maria das Dores. Mais tarde, irá para o Carmelo, tornando-se testemunha viva de tudo o que Nossa Senhora lhe mostrou até o seu último suspiro.